Uma investigação policial revela que um plano de saúde no Rio de Janeiro recrutava médicos para que eles reaproveitassem material cirúrgico em procedimentos cardíacos. Essa técnica é proibida pela Anvisa. Todos os médicos envolvidos no esquema e mais os representantes do plano foram denunciados esta semana à Justiça. A reportagem é de Mohamed Saig e Paulo Renato Soares. Um desabafo que virou denúncia. A revelação de que cardiologistas estavam reaproveitando material cirúrgico veio de um cardiologista. O médico que assina o e-mail enviado a colegas em junho de 2015 e depois entregue à polícia é o doutor Luiz Eduardo Camanho. Ele se diz profundamente aliviado por não precisar participar mais do esquema. O esquema a que o médico se refere teria sido arquitetado por 2 diretores da Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro. Agora você vai entender como, segundo a denúncia, tanto a Unimed Federação quanto os médicos lucravam com isso. Em alguns procedimentos cardiológicos, os médicos usam uma espécie de tubo para chegar ao coração dos pacientes. É o catéter, geralmente introduzido na virilha ou na altura do pescoço. A investigação da Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro, que começou a partir da denúncia do cardiologista arrependido, mostrou que a Unimed e os médicos estavam usando mais de uma vez esses catéteres e outros materiais cirúrgicos, como agulhas transeptais e introdutores. Segundo a polícia e o Ministério Público, um crime. De acordo com a investigação, o reaproveitamento desse tipo de material, mesmo depois de reesterilizado ou reprocessado, é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa confirmou a informação numa nota enviada ao Fantástico. A resolução da agência é de 2006 e diz ainda que, na falta de uma classificação, vale o que está na embalagem do fabricante. Em vários catéteres apreendidos, aparece o símbolo universal que indica uso único. O que eles faziam ali era duplamente ilegal. Primeiro, porque eles reprocessavam o material em desacordo com as regulamentações da Anvisa e reprocessavam mal, porque os laudos periciais apontaram presença de sangue nos produtos médicos que foram reprocessados. O material irregular foi encontrado e apreendido em 6 hospitais particulares. No Rio, Clínica São Vicente, Copa Dor, Quinta Dor e Hospital Unimed Barra. Em Niterói, cidade vizinha, Casa de Saúde Santa Marta e Hospital de Clínicas. No total, foram recolhidos 1.545 itens. Alguns catéteres, prontos para serem reaproveitados, foram encontrados no chão, perto de lixeiras. Outros tinham a ponta protegida por um canudo de refrigerante. E em todas as unidades de saúde, a perícia encontrou produtos com vestígios de sangue. E o paciente, o que é pior, não sabe que está sendo operado, que está sendo utilizado no seu corpo um material reaproveitado. Ele paga um plano de saúde para ter um material novo, para ter um material justo, correto. Para desvendar o esquema, a polícia, com autorização da Justiça, monitorou os médicos citados na denúncia do cardiologista arrependido. Foram mais de 16 mil ligações. Numa delas, a mulher de um dos acusados, o cardiologista Sérgio Bronstein, não gostou de saber que ele tinha deixado o material dentro do carro. A vistoria no hospital, como é que eles foram parar dentro da mala do seu carro? É uma boa pergunta, sei. Pois é, essa é a primeira pergunta, não é a boa pergunta, é a primeira. É. Mas por quê? Você botou o quê? A bunda na janela. Com certeza. Não pode, irmão, botar a bunda na janela. Tem muita gente que não te... Principalmente quem sabe que você está crescendo. É verdade. Os dois se mostram preocupados. Mas tinha coisa na validade? Não, tudo fora da validade. Então, eles ainda podem dizer que você está usando e reutilizando material fora da validade. Sim, não podem te acusar disso? Pode acusar de qualquer coisa. Em outro grampo, os cardiologistas Cláudio Munhoz e Nilson Araújo conversam durante a operação policial na Casa de Saúde Santa Marta, em Niterói. Seguinte, cara, o Valdir me ligou lá do Santa Marta, dizendo que tem uma galera da polícia braba lá atrás do material. Tem coisa nossa lá? Tem, no armário, né? A gente não estava deixando lá.
Ih, cara, deixou lá, né? Tá lá. Tem que lá pegar. Hã? Tem que lá pegar. Mas o pessoal tá lá. Tá lá. E agora? A Subsecretaria de Inteligência do Rio investigou o grupo durante 6 meses e descobriu que a ideia do esquema partiu de 2 diretores da Unimed Federação do Rio de Janeiro. A polícia afirma que os 2 funcionários do plano de saúde passaram a procurar médicos para propor o negócio. A Unimed gastaria menos e os profissionais ganhariam mais. A denúncia mostra que, para reduzir custos, a Unimed Federação contratava empresas criadas pelos próprios médicos envolvidos. Eles passavam, então, a fornecer o chamado pacote cirurgia, que incluía material cirúrgico reprocessado. Oficialmente, isso era conhecido como PAC, Programa de Alto Custo. A polícia diz que, com isso, a entidade tinha uma economia de até 60% nos custos e compensava os médicos pagando um valor maior pelos serviços. A investigação revelou que entre 2015 e 2016 foram feitos 1.792 procedimentos nessas condições. Eles sabem que estão fazendo errado e mesmo assim fazem. Eles desenvolveram um esquema que, na verdade, lucrava com a vida humana. Médicos denunciados contestam essas críticas e a portaria da Anvisa. Alegam que a prática é adotada em diversos países e apresentam cartas de cardiologistas europeus defendendo o reaproveitamento de materiais. O presidente da Sociedade Europeia de Arritmia, professor Gerhard Hendricks, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, afirma que a prática de reesterilização e reuso de catéteres é legal e feita pela maioria dos hospitais alemães. O cardiologista espanhol Josep Brugada, ex-presidente da Associação Europeia de Arritmia Cardíaca, diz que não há nenhum estudo que sugira que o reuso dos catéteres pode prejudicar pacientes. A Associação Americana de Esportes e Educação Física concluiu, em estudo, que o reuso é seguro e eficiente em termos de custo. Os médicos citam ainda um relatório da Sociedade Latino-Americana de Estimulação Cardíaca, que diz: o reprocessamento é prática comum em toda a América Latina há várias décadas. Mas o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia reprova a prática e diz que a determinação da Anvisa é de não reaproveitar o material e deve ser respeitado. Utilizarmos catéteres novos, obviamente, trazem maior segurança aos pacientes. Então, a legislação ela não deve ser questionada, ela deve ser cumprida. A atual legislação brasileira rege que esses catéteres eles têm que ser utilizados uma só vez e descartados. Obviamente, a nossa sociedade repudia qualquer forma de não cumprimento da lei. O cardiologista Alexandre Campos, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, diz que o reaproveitamento de catéteres aumenta o risco de contaminação e infecção. Nós estamos falando de infecção de corrente sanguínea, é uma infecção grave que deve ser tratada como tal. Então, obviamente, isto é algo que não deveria acontecer num procedimento cardiológico. Ricardo Conte, há 6 anos diretor da unidade semi-intensiva do Hospital Santa Agnes, em Baltimore, Estados Unidos, desconhece essa prática. Aqui nos Estados Unidos não tem essa possibilidade. Os cuidados com catéteres que têm contato com sangue são muito rigorosos e quando eu converso com meus colegas aqui, cardiologistas, ninguém nunca ouviu falar nessa possibilidade. Em nota, o Conselho Federal de Medicina afirma que caso não haja normas específicas permitindo o reuso, o procedimento pode infringir o Código de Ética da profissão. A denúncia foi acolhida pela Justiça e agora todos os 24 investigados se tornaram réus. Entre eles, 19 médicos, incluindo os 2 diretores da Unimed Federação do Rio. Vão responder por organização criminosa e adulteração de produtos medicinais os cardiologistas Francisco José de Oliveira, José Carlos Pires de Souza, Marcelo da Costa Maia, Luiz Tenório Cavalcante da Silva, Rafael Lopes Fagundes, Bruno Rustum Andréa, Eduardo Machado Andréa, Jacob Atier, Washington Andrade Maciel, Luiz Gustavo Belo de Moraes, Yara Atier Malan, Cláudio Munhoz da Fontoura Tavares, Écio Afonso de Carvalho Filho, Nilson Araújo de Oliveira Júnior e Sérgio Bronstein.
Também respondem por esses crimes os sócios e técnicos das empresas que preparavam o material cirúrgico para a reutilização. Roberto Antônio Raposo da Assunção, João Paulo Guimarães da Assunção, Angélica de Souza Lapos, Fábio Campos Lima e Felipe Macedo Marques. Outros 4 médicos que não tinham empresas ligadas à Unimed vão responder por adulteração de produtos medicinais e por colocar em risco a saúde de pacientes. Olga Ferreira de Souza, Odilon Clementino de Carvalho Neto, Richele Gravino da Fonseca e Carlos Henrique Eiras Falcão. Se condenados por todos os crimes, os acusados podem pegar até 20 anos de prisão. O que eu posso afirmar é que a utilização de material reprocessado nos procedimentos de eletrofisiologia no Rio de Janeiro são a ponta do iceberg do que acontece no Estado e no Brasil. Essa investigação ela começou, mas eu particularmente pretendo levar ela às últimas consequências e dizer a vocês, a população, não só aqui, né, do Rio, que ela começou, mas não terminou. Nós entramos em contato com todos os profissionais e instituições citados na reportagem. Márcio Delambert, advogado dos diretores da Unimed Federação Rio, os médicos José Carlos Pires de Souza e Francisco José de Oliveira, disse em nota que nenhum procedimento fugiu aos parâmetros legais e que médicos renomados eram os responsáveis pelo fornecimento dos materiais. O médico Carlos Henrique Eiras Falcão informou que cumpre a legislação da Anvisa e que não tinha vínculos com o programa da Unimed Federação. O advogado do cardiologista Odilon Clementino de Carvalho Neto afirmou que a acusação é injusta e defende que os catéteres podem ser reprocessados. Argumento que também foi usado pelo advogado da médica Olga Ferreira de Souza. A mesma nota alega ainda que a acusação contém erros técnicos grosseiros. O cardiologista Jacó Atier disse que desconhece o teor do processo criminal. Segundo ele, a literatura médica comprova que o uso de materiais reprocessados não aumenta o risco para o paciente e que a prática é adotada em diversos países. Atier afirmou também que só usa materiais reprocessados permitidos pela Anvisa. O médico Luiz Gustavo Belo de Moraes alegou que não utiliza materiais proibidos pela Anvisa e que os itens reprocessados são os mesmos utilizados nos procedimentos de eletrofisiologia no SUS. Os médicos Nilson Araújo de Oliveira Júnior, Écio Afonso de Carvalho Filho e Cláudio Munhoz da Fontoura Tavares indicaram um advogado para falar por eles. Não há um paciente que tenha se queixado, não existe exposição de risco à saúde de quem quer que seja, e chamá-los de partícipes de uma organização criminosa é alguma coisa que ultrapassa os limites, inclusive, da atuação institucional do Ministério Público. Os cardiologistas Rafael Lopes Fagundes, Washington Andrade Maciel, Yara Atier Malan, Eduardo Machado Andréa, Bruno Rustum Andréa, Sérgio Bronstein e Luiz Tenório Cavalcante da Silva não se manifestaram sobre as acusações. E os médicos Marcelo da Costa Maia e Richele Gravino da Fonseca não atenderam as nossas ligações. A Bioxy, uma das empresas que fazem o reprocessamento, declarou em nota que cumpre todas as normas da Anvisa e que vai colaborar com a Justiça. O presidente da Oxetil, a outra empresa acusada, também se defendeu. Nós seguimos as normas e não fugimos das normas. A Unimed Federação Rio informou que vai colaborar com a investigação e que vai fazer uma apuração interna. A nota diz ainda que a entidade segue as legislações nacionais e internacionais para a utilização de materiais médico-hospitalares. Também por nota, a direção do Hospital de Clínicas de Niterói informou que cumpre rigorosamente a legislação da Anvisa e que não tem contrato com o programa da Unimed Federação. A Clínica São Vicente diz que os materiais apreendidos no hospital pertencem à Cardiorritmo, empresa que tem como sócios 4 cardiologistas denunciados. A nota afirma ainda que o material encontrado nunca havia sido utilizado na clínica. O Hospital Unimed Barra informou que segue as legislações nacionais e internacionais para o uso de materiais passíveis de reprocessamento e que tomará medidas para assegurar o cumprimento das boas práticas da medicina. Os hospitais Quinta Dor e Copa Dor disseram que possuem certificação internacional e processos rigorosos de auditoria. Reafirmaram também compromisso inegociável com a qualidade no atendimento médico hospitalar. E a Casa de Saúde Santa Marta declarou que é vítima de uma quadrilha e que jamais adquiriu ou teve ciência da reutilização irregular de materiais em suas dependências. A íntegra de todas as notas encaminhadas ao Fantástico está em nosso site g1.com.br/fantástico.